Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu me chamo Marcelo, mas vocês também podem me chamar por Azil, chamem como vocês preferirem. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um assunto meio delicado, mas nem tanto, porque nesse canal aqui a gente não trata as coisas com tabu, né? É o que pelo menos eu costumo fazer. E hoje, inclusive, nós estamos com uma convidada especial, vocês devem ter notado pelo som diferente do meu microfone. Eu vou pedir para que você, Helena, por favor, se apresente para o pessoal e fale um pouco sobre o que você faz na internet também. Primeiramente, oi, e muito obrigada pelo convite de estar participando desse vídeo. Bem, para quem não me conhece, eu sou a Helena, eu escrevo sobre animes e mangás no site do Chimichangas, no NSV Mono Geek, e às vezes eu participo do podcast Midiáticos. É tudo isso. Tem essa parada aí que eu também participo do Midiático, então vai ficar o link na descrição para vocês. O Midiático é um post pelo Spotify e todos os links de todos os possíveis sites artigos que a Helena já fez vão estar na descrição e no comentário do vídeo, beleza? Além do Twitter dela que também vai estar aí, se vocês quiserem seguir ela por lá. Bom, vamos então começar esse vídeo. Esse vídeo, como eu disse, vai ser um assunto um pouco polêmico. A gente já tentou gravar esse vídeo, deixei esse disclaimer aqui para vocês. Deu um problema e eu espero que dessa vez não dê problema de novo. Mas estamos aqui no dia seguinte, esforçados, como sempre, tentando gravar um vídeo. E hoje vamos responder perguntas de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas para que eu responda, ou talvez eu traga outra representação feminina aqui para falar com vocês, que provavelmente vai ser só a senhorita Helena, entre no nosso servidor do Discord. O link está na descrição do vídeo ou no comentário fixado, qualquer um dos dois. Você pode acessar o link para entrar no servidor do Discord, ok? Bom, a primeira pergunta então é da Kitsune. A Kitsune ela perguntou o seguinte: você acha que é possível separar completamente a obra de um autor que cometeu um crime grave? E qual a sua opinião sobre o autor de Samurai X? Na verdade, ela colocou o autor de Eizou Ken no meio, só que eu não sei se esse cara teve alguma ligação com alguma coisa assim, eu não sei. E ele também não é o mesmo autor do Samurai X, então eu vou simplesmente excluir isso da conversa, a não ser que a Helena saiba de alguma coisa. Bem, quando você me chamou para gravar o vídeo, eu já estava imaginando esse tipo de pergunta, de separar o autor da obra. E nesse caso do mangaka de Samurai X, é um caso bem interessante e polêmico de comentar. Ele chama Nobuhiro Watsuki, né? E ele escreveu Samurai X numa época e recentemente ele está escrevendo tipo, uma continuação, um spin-off, né, da obra, que não tá saindo na Shonen Jump, tá saindo numa revista à parte, que é a Jump Square. Então, quando rolou a situação de descobrirem o conteúdo de pornografia infantil na casa dele, ele foi preso, só que daí ele acabou sendo solto. Entretanto, ficou meio ano de pausado o mangá dele, e daí a Jump acabou decidindo voltar com a obra. Então, é uma situação muito complicada, se você parar pra pensar. Eu até estava discutindo com um colega meu, que semanas atrás, que acho que, porque tem o caso da J.K. Rowling, que tá muito em alta, né, a escritora de Harry Potter, que ela é transfóbica, e daí tem esse questionamento de tipo, será que a gente consegue separar o autor da obra? E né, semanas passadas eu tava pensando que conseguiria, mas hoje acho que eu tenho uma visão totalmente diferente. E falando de Samurai X, pelo que eu sei da obra, é uma obra que traz uma mensagem moral ao espectador, né? De um ex-assassino que está arrependido dos seus atos. Então, quando você descobre que o ator fez tudo que fez legalmente, você começa a se questionar sobre essa mensagem que ele queria passar. Parece que ela não é verídica, parece que é tudo mentira que tá, pelo menos pra mim, parece que é tudo mentira o que tá ali. Então, você se sente até inseguro e desanimado pra ler por questões da mensagem e do próprio ator, né? Acho que é tipo você ler uma obra como One Piece que questiona, né? Que o Oda adora questionar sistemas autoritários. Daí você vê, sei lá, o Oda tá apoiando a ditadura. É muito complicado, sabe?
E por mais que a série significou para muitos, porque Samurai X é uma obra muito famosa, e pro mercado de mangás ela é muito importante, ainda mais para os escritores, pelo próprio Oda, né? O Oda considera o Atsuki como tipo um sensei, né? Então, por mais que essa obra signifique muito, eu ainda acho que é totalmente errada a posição da Jump, de querer continuar. A posição da Jump, ela realmente está errada, não discordo de nada sobre isso, inclusive pedófilo tem que se fuder mesmo, é isso aí. É o que eu acho, e não sei se tem pessoas que acham o contrário, se acham, vocês estão bem errados, me desculpem dizer isso. Mas a minha posição sobre isso é que, tipo, cara, a coisa com que... Você pode mexer com tudo, na minha visão. Mexa com qualquer coisa, só não mexa com criança. Eu acho que essa é a coisa mais absurda pra mim. Você pode até mexer com um animal, mas com uma criança não, cara. O animal também vai me deixar meio triste, mas, porra, criança é foda, tá ligado? E tem outro caso na Jump que aconteceu, mas só pra reforçar que Samurai X, por mais que ele não tenha sido cancelado na revista que é a Jump Square, na Viz Media, que é quem publica nos Estados Unidos, eles cancelaram o spin-off da obra. Mas falando sobre outro caso que aconteceu, só pra dar uma reforçada também, foi do mangaka de Toriko. Que é o Shimabukuro. Ele escreveu um mangá em 2002 que é o Seikimatsu Leader Den Takeshi. Acho que é isso. E o mangá foi cancelado porque descobriram que ele pagou uma garota de 16 anos para transar com ele. E a obra foi cancelada. Só que em 2008 a Jump volta com ele para escrever Toriko. E só descobrem isso quando o Toriko já estava no fim. Então eu sinto que foi um baque para as pessoas. Tipo, a gente sempre espera que um ator ou um escritor tenha pelo menos uma decência, né? Então, tipo, imagina você, sei lá, acompanhar uma obra como o Toriko que é comprida, você tem esse momento de sentir empatia pelos personagens, pela mensagem, e chegar lá e dar isso. Então você começa a se questionar muito. E tem outro caso, que eu quero até citar rapidamente, que não é questão de assédio, nem esse tipo de coisa. É só uma coisa que ficou muito marcada no começo do ano, com Boku no Hero. Que o ator pegou, criou um personagem, um vilão, e chamou ele de Murata. Só que se você pegar a questão histórica, Murata é o nome dado pelos japoneses aos prisioneiros que fizeram parte de um programa de experimentos humanos e animais na época da Guerra da Coreia. Então, Murata ou era Maruta? Acho que era Maruta, né? É Maruta, desculpa. Então, que o Murata é o cara que desenha o One Punch Man. Perdão, pessoal. Eu falei assim. Então, tipo, ok, pra gente brasileiro talvez isso não choque, mas imagina, tipo, pra China, que pegou muito pesado, pros chineses. Então eles esperavam uma resposta, né, da editora, da Jump e do próprio autor, que eles tiveram. Mas acho que só depois de eles perceberem que eles poderiam ter perdido dinheiro. Então é uma situação muito complicada quando mexe com essa questão, né? Você, sei lá, pensar que o ator pelo menos tem uma decência, mas ele começa, daí tipo, ele faz umas coisas assim, tipo, o próprio o ator, o escritor de Boku no Hero mexer com uma ferida dessas, né? Que ele remete às atrocidades que foram cometidas pelo país durante o período imperial. Ou ser um ator que é pedófilo, é assediador. Então você começa a questionar. O caso do Boku no Hero, tipo, ok. A gente dá uma de boa. Eu acho de boa do Boku no Hero por conta da história. A história parece que ela tá tentando contar algo extremamente pesado e, inclusive, o doutor se chamar assim e ter essa correlação com as coisas que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e tal, eu acho que não é necessariamente um problema pela história que Boku no Hero tá contando. Mas já que as pessoas viram problema, quem sou eu para dizer alguma coisa, já que eu sou brasileiro e não chinês, né? Então, ok. Ok, beleza. Então, pessoal, a minha posição sobre Samurai X é que eu gosto pra caralho da obra. Eu gosto muito, inclusive vi esse ano, mesmo já sabendo dessas complicações. E na verdade eu demorei muito para ver Samurai X por conta de tudo isso. E eu acho que sim, dá para separar o autor de uma obra.
na verdade, ao contrário da Helena, que acha que toda mensagem deve ser falsa, eu acredito que o que foi feito no Samurai X é de uma época muito distante ao que o autor fez depois. Eu acho que são épocas distantes. Talvez ele tivesse um pouco disso na época que ele escreveu o Samurai X, sim, mas não foi o estouro que foi quando ele fez, sabe? Não sei se vocês entendem o que eu estou tentando dizer, mas basicamente eu acho que existem partes da vida de uma pessoa em que ela vai errar e partes da vida de uma pessoa em que ela vai acertar. Então, eu acho que essas pessoas devem ser presas, sim. Eu não sei se eu concordo com pena de morte. São crianças, é um bagulho que realmente dá vontade de matar e beleza. Mas eu acho que pessoas podem mudar no fim das contas. Eu gosto de pensar por esse lado. E eu acho que existe essa certa mudança, esse certo comportamento. Eu acho que todos têm o direito de tentar mudar, se estabelecer na vida. Sim. Mas o jeito que tudo isso foi tratado, tanto o posicionamento da revista, eu acho que foi totalmente errado. Foi errado pra caramba. Inclusive, eu estava conversando com o nosso host do Midiático, que é o Silvano, inclusive abraço Silvano, se você for ver isso aqui. Bom, eu estava conversando com ele sobre isso há muitas semanas atrás, antes até mesmo de falar com a Helena, e a conclusão que a gente chegou é que é a seguinte: a obra dá para ser separada do autor, sim, ela é boa, mas eu não vou gastar dinheiro com aquilo ali, eu não vou comprar o mangá dele, ou o Blu-ray dele, ou qualquer coisa que esteja direcionada a vamos comprar e isso vai pro cara, porque dá dinheiro para ele. Eu não compraria, pra ser bem sincero. Eu, sei lá, lê pirata, cara. Foda-se, isso daí você tem que meter a pirataria mesmo, entendeu? Se tu quer ver, mete pirataria e tá tudo tranquilo. Mas eu não daria dinheiro pra o cara, mesmo sabendo que ele pode mudar ou não, porque ele fez merda. Ele tem que pagar e ele tem que entender que já era. Já era, ferrou a carreira dele. Eu acho que é uma questão muito pessoal, né? Tipo, você fala, porque se eu quero tentar ler a obra, eu vou tentar ler na pirataria. Ok, é decisão sua. Eu não tô aqui pra julgar, mas, tipo, pessoalmente, eu não conseguiria ler. É bem normal, Helena. Sim, com certeza. Absurdamente normal. Inclusive, apesar de não ter feito isso, na verdade, apesar de ter feito isso que você fez por um longo tempo e depois, sei lá, querer conhecer a obra, mesmo assim, apesar dos pesares, eu concordo com a sua posição e lhe recomendo que passe longe de Samurai X. Gosto pra caramba, é uma obra muito boa, muito bem feita, mas passa longe. Não merece a nossa atenção, não. Bom, e para concluir, a gente tem aqui a pergunta da Rick, ou Rikiko, tanto faz, que é a seguinte: o que você acha sobre o acontecimento e o fim trágico de Act-Age? Você ainda leria se tivessem escolhido um novo roteirista, mesmo sabendo que não seria o final original? Bom, e aí, Helena, o que você acha? O que você acha sobre o fim trágico, para começo de conversa? O que aconteceu com Act-Age? Bom, eu já tava querendo dar uma chance pra Act-Age faz muito tempo, porque... Eu também. Eu não vi. Porque, tipo, pelas críticas, com certeza, é um mangá interessante, com um tema talvez inovador, que tava lá, tipo, vendendo não só no Japão, outras editoras pegaram, né, fora, ainda mais na parte da Europa, pegaram pra vender, né, publicar e vender em seus países, e também já tinha uma pré-produção do anime, né, então o tanto de, tipo, primeiramente, dinheiro que a Jump pode ter perdido, segundamente, sabe, todo esse processo é muito trágico. Entretanto, eu acho que com tudo que aconteceu com o ator, acho que começamos a perceber que acho que acontece algumas coisas com a obra que a gente começa a se questionar. Essa questão da mensagem. E acho que o que fica mais marcado é a protagonista, que é a Yonagi, né? Como ela é de alguma forma e essas questões. Então, quando a Jump cancela a obra, eu achei certeiro. Acho que até, tipo, icônico você comemorar
o que a Jump fez, sendo que é o mínimo que ela deveria ter feito. Exatamente, né? Um negócio que acontece muito no nosso mundo é a injustiça do tempo, né? Tem coisas que deveriam acontecer na hora, que é óbvio que deveria acontecer, e ninguém faz. Mas enfim, eu gostaria de ressaltar para vocês que o caso do ActAge é bem diferente do Samurai X, tá? Porque o Samurai X ele foi feito numa certa época e depois de muito tempo aconteceu essa parada. O caso do ActAge, você pode ver que ele foi cancelado agora bem no início da obra. Então, a coisa estava acontecendo exatamente em correlação com a história. Então, eu gosto de pensar que obras remetem bastante à estrutura corporal e mental do autor. Eu acho que ele coloca muito sobre a vida dele ali, de alguma forma, remetendo isso a alguns personagens e mostrando também personagens que talvez ele odeie, coisas que ele realmente não gostaria em pessoas no ramo dele ou de pessoas que ele conheceu durante sei lá, o ensino fundamental, o ensino médio e tal. Enfim, eu acho que é assim que funciona uma criação de um mangá. E se funcionou dessa forma com o ActAge, que é o que eu acredito, então exatamente o que o autor pensava e tudo que ele fez tem correlação com o mangá, infelizmente. E vale ressaltar que depois que essa notícia saiu, que foi no final de semana, as vendas do mangá aumentaram no Japão. E se você entrar na página do Anime List, na página do autor, você vai ver muita gente vangloriando ele. No sentido de tipo, esse é meu cara favorito. Esse é meu mangaka favorito. Então, o buraco é muito embaixo. A gente tá dando palco pra um cara que assediou 2 meninas. É muito complicado. A gente não pode passar despercebido e falar, é isso aí, passou. Porque são... Que otaku é um bicho meio escroto, né, velho? Assim, desculpa pra quem estiver assistindo esse vídeo aqui e se sentir meio incomodado com as coisas que eu vou falar agora, mas eu vou dar exemplos aqui de coisas que eu não gosto, de obras que eu não gosto. Por exemplo, Darling de Franxx. Darling de Franxx, ele basicamente é um anime que manda crianças fazerem sexo. Ele é um anime governamental feito exatamente para isso. Ele se molda nesse propósito, sabe? E os otakus estão lá falando, não, pô, é um anime maravilhoso. A maioria das pessoas adoram Darling de Franxx e se negam a prestar atenção nesse tipo de coisa. Outro é o Ishuzoku Reviewers, que é um ecchi que se disfarça de ecchi, mas na verdade é um hentai. E basicamente é a banalização total de sexualização de mulheres, fazendo com que homens sejam os protagonistas e deem notas para mulheres no cabaré e tal. E nossa, é um bagulho extremamente absurdo que funcionaria como se fosse um ecchi, uma comédia, mas isso é tudo para disfarce, porque a comédia, pelo menos para mim, ela não funciona. Eu sei que comédia é bem subjetiva, e o ecchi, ele não é ecchi. Desculpa, mas ele não é ecchi, é um hentai. Hentai extremamente bem disfarçado. Eu acho que, tipo, tudo que eu falei e você complementou é uma discussão enorme, mas essencial, ainda mais na questão da lei japonesa, que se passa muitas questões na lei, né, no Japão. Eu vou pedir até para você linkar um texto que a gente postou no Chimichangas, que a Paloma postou um texto no Chimichangas sobre pedofilia no Japão, que acho que é um assunto bem interessante e talvez meio pesado, mas acho que essa é o que acontece, é essa questão atual do porquê, tipo, esses mangakas que fizeram esse tipo de coisa, eles acabam sendo soltos, acabam tendo uma chance na revista de volta, então é um debate muito complicado. Sim. Então vai ficar aí o link para vocês aí na descrição, pode falar, Evelyn. E acho que só reforçando o ActAge, porque eu acho que não tinha como continuar a obra de qualquer forma, então a decisão da Jump foi certeira. A gente tem que aprender, os fãs, a gente, a seguir em frente, aceitar esse cancelamento e esse autor tem que pagar. E não é só um mangá cancelado, são 2 pessoas traumatizadas pelo que aconteceu e... A desenhista, né? E ainda mais a desenhista que teve sua carreira, não totalmente sua carreira, mas um trabalho
que ela fazia acabado. Então espero muito, no fundo do meu coração, que a Jump dê suporte pra ela. Porque é uma autora de 23 anos, um mercado totalmente machista. Eu espero que a Jump entregue algum palco para ela ali, para poder ela fazer alguma obra, sei lá, mesmo que a obra seja extremamente clichê e eu não gosto, mas essa mulher merece. Pelo amor de Deus. Ela Sim. merece. E até teve a autora de Kuzo no Honkai e acho que eu não sei se One Punch Man é escritor e desenhista. É escritor e desenhista, o Murata. Ele pegou e também deu. Os dois eram suporte a ela, então isso foi muito bacana. Então tem que ter esse suporte. A revista tem que dar um jeito, né? E por mais, tipo, a revista tá num momento super delicado pela questão. Nossa, a Jump parece que vai acabar, né, cara? Tá difícil. É a maior, acho que é a maior revista do Japão. Ela tem 4, acho que alguns pontos que tá num momento super crítico. Você tem 4 mangás super famosos que terminaram. Você tem a questão de Boku no Hero que foi mal resolvida. E agora você tem essa questão de Act-Age. Então... Não, e o pior, né? Que tipo, se não fosse por One Piece, acabou a Jump. Sim. Vamos bater na porta do Togashi lá. O Togashi, volta aí, que do jeito que você salvou a gente lá nos anos 90, a gente precisa de novo aqui. Então bora voltar ao Hunter x Hunter e criar outro mangá. O bagulho é doido. Foi o que salvou em 2016 com Naruto e Bleach. Mas e o final da pergunta da Rick aqui? Você ainda leria se tivesse escolhido um novo roteirista, mesmo sabendo que não seria o final original, o final do próprio autor? Acho que pessoalmente não. Eu também não. Porque acho que aquelas mensagens que a gente debateu ainda estão no mangá. E é claro, tipo, não pode ser um novo autor, mas acho que não é a mesma história. Vai ser outras mensagens. Se a ilustradora fosse roteirista e escrevesse, não sei, outros 80. Teria que pensar. Eu não sei, eu acho assim, que se tivesse realmente um cara que seguisse a história para ele, eu não ia querer ler, porque inclusive eu nem me interessei pelo Act-Age, eu só tava querendo ler porque pessoas estavam me falando pra caramba, eu falei, tá, cara, vou dar uma chance. Mas depois disso, mais um mangá a menos. Mais um mangá a menos foi sensacional. Mas enfim, um mangá a menos pra leitura, e eu acho isso muito legal, porque eu tô cansado de ler, tô cansado de assistir, e a vida continua, a gente precisa fazer isso de qualquer forma. Mas mesmo assim, sim, acho que não seria nem um pouco interessante ler, porque a história era daquele cara. Ele fez merda? Ele fez, mas a história era dele. Eu queria ver a história dele, não de outro cara. E se outro cara chegasse, ele ia bagunçar com as mensagens que foram feitas antes, mesmo que elas sejam mensagens ruins, e ia criar outras mensagens, como eu estou parafraseando o que a Helena disse. Então, concluindo, seria uma bosta. E eu acho que se a desenhista pegasse para fazer o roteiro, seria pior ainda, porque coitada dela, ela ia ter que viver com isso e ainda estaria meio que exaltando um serviço que foi feito por um cara que quase fudeu a carreira dela. Então não, sim. eu não leria. Eu queimaria, que nem o último volume de Bleach. Todo mundo queimou em praça pública. Foi muito legal isso aí. Eu lembro disso. Então, Helena, quer deixar algumas considerações finais para o pessoal? Primeiramente, muito obrigada por ter me chamado. Adorei o convite e debater sobre isso, que é um tema importante. E acho que um ponto que a gente deve deixar bem claro, porque quando aconteceu isso, as notícias vieram, muitas pessoas, tipo, se sentiram culpadas por lerem a obra, por enaltecerem, por recomendarem para as pessoas. A culpa não é de ninguém, a culpa é do autor. Então não se sintam enganados, não se sintam enojados por conta do autor. Isso que vocês têm que sentir e criticar a decisão dele e de tudo que ele fez. E que no fundo do meu coração, que essas garotas que sofreram tenham todo o suporte que elas precisem e que a Jump dê suporte para para usar Saki, porque ela é bastante talentosa e que ela engate num futuro trabalho logo, porque ela merece. É isso.
Então tá bom, é isso. Queria agradecer a você por ter aceitado o convite. Se quiser se infiltrar em qualquer outra coisa que a gente tenha para falar aqui, você pode vir, seja muito bem-vinda. Obrigada. E a você, telespectador, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, ou pelo menos ouvido, já que esse não foi um vídeo ensaio normal, né? Eu espero que vocês tenham gostado da participação da Helena. Como eu já disse, o Twitter dela vai estar na descrição e no comentário fixado, assim como várias matérias dela em sites diferentes e a matéria sobre pedofilia no Japão, que a gente comentou, ok? Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. Pedófilo tem que se fuder mesmo. É isso aí. E, bom, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou.